Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo em Cristo Jesus, aqui da região de Presidente Epitácio, nós temos Escola Bíblica em nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã, ali em frente à Caixa Econômica Federal. Que tem como pastor o nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. E aí nós temos também nossa congregação, onde estamos agora, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, todos os domingos também às 8h30 da manhã. A você criança, a você jovem, a você adulto, precisa estar presencialmente aprendendo a palavra do Senhor. Isso aqui é apenas um aperitivo, isso aqui é apenas um preparo, um resumo daquilo que vai ser falado domingo pela manhã. É importante que a igreja precisa estar reunida para mostrar a nossa fraternidade, para mostrar a nossa unidade, para mostrar a nossa união e para mostrar que ninguém cresce sozinho, ninguém se desenvolve sozinho. A igreja, ela é membro do corpo de Cristo e esse membro precisa estar ligado junto ao corpo que Cristo, ele é a cabeça e nós membros desse corpo. Então, precisa-se a junção de todos os membros. A lição passada, estivemos a lição 7, que falou sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Já falamos, sobre a desconstrução da masculinidade, falamos sobre o homem, o papel do homem, o papel da mulher, e hoje, a lição 8, nesse momento, nós vamos estudar sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Esse que é o título. Se você acha que já viu coisa, você vai ver coisa pior ainda. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são tenebrosos. E eu, estudando essa aula, analisando esse assunto, queridos, eu na minha vida jamais imaginarei que a igreja teria a necessidade de trazer esse ensino. Mas aí cabe a pergunta: se a igreja não trazer um ensino como esse em um mundo relativista, o relativismo é aquilo que entende que não existe uma verdade absoluta. Em um mundo que só tem mentira, que só tem engano, quem falaria a verdade? Quem tem a responsabilidade de falar a verdade? A sociedade? As autoridades? As escolas? Quem teria essa responsabilidade? Então, essa responsabilidade, ela é da igreja. Mais do que nunca nós precisamos falar a verdade. A nossa intenção aqui não é atacar as pessoas, não é afrontar as pessoas, mas é confrontar com a palavra e mostrar o que nós defendemos, mostrar aquilo que a palavra de Deus ensina e também aquilo que a ciência ensina. Então, isso é importante. Quem sabe eu estou falando com alguém que tem esse comportamento que nós vamos estar falando nessa lição, mas isso aqui é algo para nós aprendermos aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus estabeleceu. Então, não podemos ir contra esses princípios. E Deus quer nos salvar, Deus quer te salvar, Deus quer te resgatar, Deus quer te libertar. E é para isso que estamos aqui, para ensinar a palavra do Senhor, aquilo que eu defendo, aquilo que a Bíblia defende. Muito bem, queridos, precisamos entender que tudo isso é resultado dessas ideologias, tá? Porque modifica-se as palavras para
mudar também os seus comportamentos. Muito bem, então vamos aqui começar a nossa lição falando sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Ou seja, transgênero significa ir além. Ir além. Trans. Tem a ideia, tem a ideia de transporte, né? Ir, mudar, modificar, né? Sair de um lugar, ou seja, ir além da normalidade. Então, nós vamos falar aqui sobre o último estágio da depravação. Transgênero, porque o gênero é aquilo que nos identifica, se é homem, genitália masculina, se é mulher, genitália feminina. Isso é o gênero. Isso é o gênero, só para você entender. Agora, então, transgênero é ir além dessa realidade. Porque aqui fala transgênero. Que transrealidade é essa? Se você tirar a palavra trans, fica realidade. Então, transrealidade é você ir além da realidade. Vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. É a Bíblia. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Paulo está dizendo aqui para não ir além daquilo que está escrito. Então, transgênero é ir além daquilo que é a realidade. E transrealidade é você ir além do que está escrito, do que é realidade, do que é verdadeiro, do que é verídico. Então, por isso que fala transgênero é algo que vai além do gênero, mas só que é uma transrealidade, vai além dessa realidade. Não podemos ir além dessa realidade. Então, essa questão do transgênero é algo que vai além da realidade. E existe também um transexualismo, que é mudança de sexo, que isso é impossível. Só que isso vai contra a ciência, a anatomia do corpo humano, que é a constituição do corpo, tá? Isso é anatomia. E nós vamos ir na nossa revista, vai contra a palavra de Deus, tá? Porque nós sabemos que o homem é um ser binário. Um ser binário, né? É biológico e binário, ou seja, binário é duas possibilidades. Ou é homem ou é mulher. Muito bem, queridos, nós vamos, então, ver aqui, começar os nossos tópicos, né? Nós vemos aqui a transgeneidade nessa lição, veremos as características desse fenômeno. A visão bíblica, né, de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Muito bem, queridos. Nós sabemos aqui que o tópico 1 vai falar sobre a identidade de gênero. O tópico 1, né, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Transgeneridade, ou seja, vai falar sobre a identidade de gênero. Não obstante, na década de 1970, os feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. Muito bem, queridos. Por isso que nós vemos que muda-se a linguagem, as palavras, para modificar os comportamentos. Então, a palavra sexo significa parte, ou seja, uma parte. É isso que significa a palavra sexo. E veja que se apossaram, ou seja, assaltaram, né, trocaram a palavra sexo por gênero. Por quê? Porque aí eles assaltam a linguagem. Em vez de falar, então fala gênero, por exemplo, a cadeira é gênero masculino, mas se usa também para o feminino, né? Alguns países também se modifica, muda-se o gênero, porque o gênero já é
a linguagem, a palavra criada pelas pessoas. Então, colocar a palavra gênero, por quê? Porque aí leva tanto para o lado masculino, tanto para o lado feminino, ou seja, se torna uma linguagem neutra. Então, se coloca-se a linguagem neutra, eles escolhem o que eles querem, como que eles querem. Então, foge, né, da anatomia do corpo, que é a sua constituição. Então, passaram a enfatizar que o comportamento social de gênero é estabelecido pela cultura. E isso não é uma realidade. Isso não é estabelecido pela cultura, foi estabelecido por Deus. E não pelas características biológicas do sexo. Porque nós sabemos, queridos, que o homem cada um foi criado biologicamente de uma maneira. Se ele é macho, ele vai comportar ali característica masculina. Tanto nas questões hormonais, tanto nas questão da força física, que nós estudamos sobre o masculino. Então, a mulher tem as suas características, e o homem também tem as suas características biológicas diferente do homem. Diferente do homem, tá? Então, eles argumentam, né, que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo do seu nascimento. Ou seja, isso se transforma em quê? Em uma confusão, em uma disforia. Confusão de identidade. Então, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Ou seja, é pela cultura, é pela sociedade. Aí entra pelo caminho, queridos, das mídias, das autoridades, das escolas, para ensinar aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Ou seja, eu disse que no começo nós precisamos estar com a realidade, a palavra de Deus. Então, transrealidade é ir além dessa realidade. E não podemos ir. Então, a pessoa que se comporta assim, que diz que é estabelecido pela cultura, ou seja, é a criança que crescer, quando ela crescer, ela vai decidir o que ela quer ser. É ela que decide. E hoje, muitos países, né, já tem cirurgia, as pessoas fazem isso. Existe o apoio das grandes mídias. Então, queridos, isso é o quê? Uma corrupção. Uma corrupção, ou seja, então é algo que não é bíblico, mas é algo que é imposto pela cultura e pela sociedade. Então, desse modo, eles validam qualquer comportamento sexual. Então, precisamos tomar, queridos, esse certo cuidado. O item 2 vai falar sobre cisgênero e transgênero. O que é cisgênero, queridos? Cisgênero é aquele que se aceita como ele é. Como Deus criou, como Deus fez ele. Porque lá no ventre, antes do ventre, Deus já sabia se ele ia ser homem ou se ia ser mulher. Então, se lá no ventre, né, ou antes do ventre, Deus já sabia o que ele seria. Como nós vemos muitas expressões, ele será chamado varão, ele será o menino, será nazireu no Castração. Como que já não sabia o que seria? Como que é depois, quando estiver lá, com seus 12, 13 anos, o que a sociedade vê, o que ele vai ser, é conforme ele vai se comportar na sociedade, aí que ele vai decidir por ele mesmo? Tomemos esse certo cuidado, porque isso pode ser uma afronta com a palavra do Senhor. Você pode estar desobedecendo a anatomia do corpo humano estabelecido por Deus. Então, o que é cisgênero? O comentarista traz aí no item 2, o tópico 1. Cisgênero é a pessoa que está de acordo com o seu nascimento, ou seja, está em concordância com o seu nascimento. Isso é o cisgênero. Agora, transgênero, que é também a ideia de disforia, são pessoas que está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, pessoa que não se aceita. Aí entra pela confusão, aí entra pelo transtorno. Tem que ver essa pessoa não está com um transtorno também, que é considerado como uma doença mental, uma alteração na mente. O transtorno, ele altera o humor, altera o raciocínio e altera o comportamento da pessoa. Então, essa expressão transgênero é pessoas que alegam
Elas nascem homem, por exemplo, nascem homem, mas alegam ter nascido no corpo errado. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Não tem como. Tá? Nós vamos falar sobre algumas coisas que podem acontecer, que pode surgir, mas é fora da normalidade. Mas se você é homem, você é homem. Você é mulher, você é mulher. É aí que são pessoas que alegam nascido no corpo errado se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Existe esse movimento aqui, que o comentarista traz, que é um movimento muito grande, que está crescendo, né? Alguns fazem a 50, a 100 gêneros, ou seja, esse número vem aumentando. É o grupo LGBTQIAPN+. O que é esse grupo? Esse grupo aqui é o grupo chamado de, primeiro, lésbica, né? É lésbica, gays, bissexual, que é os dois, tanto um, tanto o outro, feminino, transgênero, que é o que nós estamos estudando aqui, que vai além do seu gênero, queer, que é o queer, né, que é o estranho, que significa estranho, que é a pessoa que não se identifica em nenhum e nem no outro. Existem os intersexuais, então são pessoas que têm variações, pendem para um lado, pendem para outro, outros entram pelo caminho do hormônio, outras coisas. E existe outra coisa que é até pior ainda, que é o pansexual, que é o que tem relacionamento com tudo e com todos. Com árvore, com bicicleta, é o pan, ou seja, se relaciona com todos. Aí entra pelo caminho da zoologia, né? Zoofilia, relação com animais e tantas outras aberrações. Outras aberrações. Tem pessoas que acham que é gato, outros acham que é bebê. São aberrações. São aberrações, queridos, são aberrações. Existem pessoas não binárias, né, com o N aí, não binária. E existe, né, o não binário é o quê? É pessoa que não se encaixa em nenhum gênero. Então, uma pessoa transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Ou seja, então, transgênero já é o outro estágio, que é o pior de todos também. Porque ele transita em todos os tipos de relação sexual. Hoje ele fala, eu sou homem. Amanhã fala, eu sou mulher. Não, eu sou lésbica. Não, eu sou isso. Não. Ou seja, ela conforme o que ela quer, conforme o que ela deseja. Eu já disse que aqui foge da via de regra. Né? Isso é uma disforia. Isso é a confusão. Sabemos, queridos, que nesses intersexuais aqui que existem, né, que tem variações, tem pessoas que sofrem também da hermafrodita, né, que são pessoas que nascem com órgão masculino e também com genitais feminina, com órgãos masculinos, com órgão feminino também. Mas isso, queridos, isso é a coisa que não é normal. Do mesmo jeito que nasce pessoas com deficiência, com problema, isso é uma exceção, não é a via de regra. Isso é uma via de regra. Isso pode acontecer com pessoas, pode acontecer com animais, mas isso não é normalidade. Não, mas eu sempre vi que ele se pende para ele. Não, queridos, isso não existe. Geralmente pessoas hermafroditas, geralmente a ciência, né, vai dizer e vai comprovar que vai ter um lado que vai se destacar mais e o outro vai ficar atrofiado. Nesse caso da hermafrodite, né, vai ter um lado que vai se desenvolver mais. Então, precisamos tomar esse certo cuidado, queridos. Precisamos tomar esse certo cuidado. Então, nós precisamos entender que não é possível a pessoa nascer no corpo errado. Isso pode ter problemas, né? São anormalidades que acontecem. Mas não tem como, eu sou homem, mas eu tenho um jeito de mulher. Não. Eu sou mulher, mas eu tenho um jeito do homem. Não, isso não existe. Ou você é homem, ou você é mulher.
E aí nós vemos aqui transgênero e sexualidade, né? Então, nós vemos aqui o comentarista vai trazer para os especialistas a orientação sexual de uma pessoa definida de acordo com o gênero em que ela se identifique, por qual gênero sente atração, ou seja, o qual que ele se identifica mais, é o que eles vão trazer essa informação aqui, o transgênero. É aquilo que ele se sente. Então, a saber, o comentarista traz aí, anote aí. Primeiro, heterossexual, ou seja, pessoas que sentem atração pelo sexo oposto. Homossexual, atração pelo homo, quer dizer, igual, semelhante. Atração pelo mesmo gênero. E bissexual, quando tem atração, é por ambos os gêneros. Tá? Ambos os gêneros, tanto um, tanto o outro. E assexual é a pessoa que não existe atração por nenhum gênero. Aí precisamos tomar cuidado nessa questão também, tá? Porque a pessoa que não sente atração, mas aí entra pelo caminho da demissexual, ou seja, mas quando toca, aí sente atração. Porque sabemos que na Bíblia fala de eunucos, pessoas que eram casadas ou pessoas que escolhiam, resolviam se dedicar também ao feito pelos homens. Se a pessoa não quiser casar, tudo bem, mas ele tem que se conter para se dedicar a Deus. E precisamos entender isso, né? Precisamos entender isso. Tem pessoas que sentem o desejo, mas hoje nós vemos muitas aberrações. Tem pessoas que até já estão dizendo sobre pessoas que casam consigo mesmo. E nós vamos ver aqui que não foi isso que Deus deixou, que Deus criou. Então, o item 2 do tópico 2 vai falar reafirmando a visão bíblica de gênero. Primeiro, a constituição biológica. Deus, né, quando criou o homem, Adão, né, vem de Ada, né, que é varão, homem adulto. Deus criou Adão, foi no original, né, o do pó da terra, e criou Adão do pó. E ali soprou nele o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Então, o homem é formado de 3 coisas: espírito, alma e corpo. Veja que, desse modo, o corpo físico é involúvel, quer dizer, revestido de 2 partes imateriais. Revestido, o corpo, né, reveste 2 elementos imateriais, espírito e alma. Aí fala do homem interior, tá? Então, o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação, geneticamente determinado, homem ou mulher. Ou seja, na criação divina, Deus fez o homem e mulher. O homem, qual que é o cromossomo sexual do homem? XY. Qual que é o da mulher? XX. Veja só, foi a constituição biológica a qual Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Imagem, né, vem do hebraico selen, que é a sombra, né, a projeção de Deus. Semelhança já é demote, que tem a ideia da comunicação, da moral. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, no sentido também da sua moral. Aí vem o item 2, a constituição moral do homem, né? Precisamos recuperar. Deus vai fazer com que o homem recupere essa imagem que foi perdida ali no Jardim do Éden através de Cristo Jesus, a semelhança de Cristo Jesus. Então, nós vemos a corrupção moral lá em Romanos também 1, 26, 27, queridos. Foge da via de regra. Esse transgênero, que transrealidade é essa, que vai além da realidade? Paulo vai dizer isso lá em Romanos, né? Olha o que ele vai dizer. Romanos capítulo 1, 26, 27. Pois Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural. No contrário à natureza, ou seja, vai contra a natureza, vai contra a ciência, vai contra tudo.
Ao 27, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sexualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, isso é a corrupção moral do ser humano. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Esse templo não pode ser profanado. Então, o item 3 fala da constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, criou macho e fêmea. Ele se une sexualmente com uma sua mulher para satisfação completa entre o homem e mulher na busca da realização conjugal, satisfação sexual, e também para procriação da espécie, é o que a Bíblia diz. Uma pessoa que é transgênero, ou que é lésbica, ou que é homossexual, não consegue ele se procriar, ou seja, cumprir o propósito divino. Porque a palavra propósito quer dizer telos quer dizer finalidade. Aí vem a teleologia, que é a finalidade ou propósito, o fim a qual o homem foi criado. Isso é a teleologia. Eu e você fomos criados com um propósito e não podemos sair desse propósito. O que é a propósito? A propósito é a finalidade para a qual Deus criou e estabeleceu. Por exemplo, o martelo tem que bater um prego. Se eu usar um alicate, eu vou bater nesse prego e eu vou quebrar. Por quê? Porque não é o propósito, não é a finalidade. Tudo aquilo que não é usado para um propósito, ele se quebra. Tem muita gente se quebrando porque está fora do propósito. Então, o propósito é a finalidade ao qual eu fui estabelecido. Se Deus criou homem, seja homem. Se Deus criou mulher, seja mulher. Não queira fazer essas invencionistas. Então, dentro desse casamento, tem a constituição, né? Homem ou mulher, que é o sexo, o gênero e a sexualidade. Não são meros estereótipos da construção social. São biologicamente constituídos e intimamente relacionados. O casamento estabelecido por Deus, ele é, primeiro, monogâmico, um homem para uma mulher. Heterossexual, ou seja, o que é heterossexual? É uma atração sexual pelo sexo oposto. É indissolúvel, que não se desfaz. Que não se desfaz. Então, o casamento criado, que está na declaração de fé, estabelecido por Deus, é esse, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Se você é homem, sim, de relação, desejo pelo mesmo homem, está fora da normalidade. Se for mulher, sem atração por outra mulher, está fora da normalidade. Se for transgênero, pior ainda. Porque você não sabe o que você quer, você não se decide. Você pode estar também com um transtorno, que é doença patológica também. E aí fala que não separa, né, o que Deus ajuntou e não ajunta o que Deus separou. Porque lá fala em Gênesis que Deus separou água de água. E depois fala que Deus ajuntou o homem. Foi uma coisa deixada por Deus antes da lei. Antes da lei. Então, aí vem o efeito, né, tópico 3, dessa ideologia transgênero, né, depreciação da heterossexualidade. Vai além da normalidade. Então, pessoas que não se aderem a esses princípios deles, estabelecidos por eles, são discriminados, são preconceituosos, são discriminadores e transfóbicos, quer dizer, preconceito. Aí existe o item 2, construção de narrativas, né, que alegam a subjetividade, né, se alguém se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Aí entra pelo caminho das cirurgias, de redirecionamento. E a maioria dessas pessoas que depois se arrepende, nós temos exemplos de pessoas assim, entram em pânico e pode até chegar a suicídio. Pode até chegar a suicídio. Existe aqui, né, da Associação de Pediatras americano, né, em 2017, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente. Depois, nós vamos ver aí, mente, com o sexo anatômico do corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. B. Meninos não nascem com o cérebro feminizado, e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença
ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos 9:20. Nós somos o vaso de barro na mão do oleiro, é ele que tem poder. Aí vem e usa, né, essas linguagens neutras. É esse movimento, né, LGBTQI+, e assim vai mais, e assim vai mais. Tudo isso foi confusão que veio lá da terceira onda, né? A primeira onda que nós fizemos na lição passada, né? A primeira onda, né? Lutaram, o feminismo, lutaram por uma coisa boa, né? Da escravidão, criminalização do álcool, o direito ao voto, né? A herança, né? Isso foi o quê? No século XIX, por ali, no século XX, aí começou a dar uma pioradinha, né? A emancipação da domesticidade, né? A mulher do lar, ela é escrava, é a opressão, né? Aí vem a questão da emancipação do seu próprio corpo, né? Meu corpo, minhas regras, né? Aí sumiu aquela Simone de Beauvoir ali, né? Falando que se torna mulher, não nasce mulher, se torna mulher, e todas essas aberrações, que aí veio a terceira onda, que foi pior, que é a questão do gênero, quando surgiu o gênero, né? Então, aí foi pior ainda, na questão do gênero, porque vieram para neutralizar, tirar a palavra sexo, que é algo que foi criado por Deus, que foi estabelecido por Deus. Então, transgênero. Que transrealidade é essa? Não podemos ir além do que está escrito, não podemos ir além da palavra do Senhor. Seja você mesmo, seja o que Deus se criou. Se aceite. Amém? Se você está com transtorno, busca ajuda, busca um médico, busca ajuda espiritual, que Deus vai te libertar. Amém.